Olá, começa agora o programa Código de Honra. O programa hoje vai falar de um assunto muito interessante, vai falar sobre o direito de esquecimento na internet, com a nossa especialista, a doutora Juliana Abruzio, especialista em direito digital, sócia do escritório Opsi Blum, Bruno Abruzio e Ivan Zoff Advogados, também professora de Direito Digital do Mackenzie e, além de tudo isso, vice-presidente da Comissão de Direito de Tecnologia e Informática do IASP. Bom dia, Juliana, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O programa Código de Honra é uma parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo e está aqui hoje para falar sobre o direito de esquecimento na internet. Nos explica um pouco sobre o direito de esquecimento, Juliana. O que seria isso? O direito ao esquecimento pode ser considerado como um direito fundamental da condição da pessoa humana. É algo hoje mais falado do que antigamente, apesar de não ser tão novo. Nós temos o direito ao esquecimento sendo aplicado com este nome, ou seja, o início da formação desta doutrina do direito ao esquecimento remonta à década de 60, final da década de 60, na Alemanha mais especificamente. Obviamente, nesse momento, nós não tínhamos ainda essa mídia da internet. Mas com o advento da internet, nós tivemos novos problemas. As questões que envolvem o direito ao esquecimento e sobre as quais nós vamos conversar aqui hoje, elas foram agravadas, foram potencializadas. Os prejuízos, os danos, os riscos em torno desse problema. Então, hoje se comenta sobre o direito ao esquecimento na internet. Se teria o direito de esquecer? E o que é? O que significa esquecer na internet propriamente dito? E o que é? A gente não pode esquecer aquilo que nunca pôde ser lembrado. O que é isso? Há uma confusão entre pedidos de remoção e direito ao esquecimento. E a gente tem que ter muito cuidado com esta confusão. Hoje, muitas pessoas recorrem ao judiciário para solicitar a remoção de algum conteúdo, ou porque esse conteúdo as aflige de alguma forma na sua reputação, ou porque as incomoda e viola o seu direito à privacidade ou à intimidade. Vamos dar um exemplo. Hoje é muito comum, infelizmente, a vingança pornô, porn revenge. Então, um casal lá de namorados, com dois companheiros, se separam e aí uma das formas de vingança, de brigar com o outro, incomodar o outro, é divulgar, que aliás é horrível, mas infelizmente acontece muito. O rapaz, ele divulga as fotos da moça que ele tinha então quando eles estavam juntos, fotos íntimas. Aí essa moça vai ao judiciário pedir para remover esse conteúdo. E, obviamente, não preciso nem discutir aqui, me prolongar, que ela tem todo o direito de pedir essa remoção. Pergunto, esse pedido, ele pode ser apoiado no direito ao esquecimento? A princípio, se pode dizer que sim, mas a resposta é não. E aqui que eu quero fazer a explicação do que é remoção e do que é direito ao esquecimento. A moça que pede para tirar suas fotos, que o ex-namorado divulgou, ela está pedindo para remover. Mas essas fotos, concorda que jamais poderiam ter sido divulgadas? Em nenhum momento poderiam ter sido divulgadas. Então é um pedido clássico de remoção de conteúdo, baseado no direito à intimidade e à privacidade. O direito ao esquecimento, por sua vez, são dados, fotos, informações que um dia puderam ser publicadas. Elas foram divulgadas legitimamente, licitamente, mas passado um tempo, quanto tempo? A se decidir no caso concreto. Passado um tempo, não sendo essa informação de caráter público, não sendo atrelado a registros históricos e sendo essas informações extremamente aflitivas, inapropriadas, para que a pessoa envolvida continue a conviver em sociedade de forma digna, surge então a possibilidade da aplicação da doutrina do direito ao esquecimento, que é um direito que também envolve remoção, mas ele é mais profundo, porque ele quer esquecer algo que um dia pôde ser lembrado. Um exemplo clássico disso é alguém que teve uma dívida alguns anos atrás, por exemplo, mas depois de um tempo ele supera, ele adimple, paga essa dívida e essa informação não tem mais
interesse público, ela é inapropriada para esse momento, a pessoa ela não está mais vinculada a esse fato e isso está atrapalhando severamente a vida dessa pessoa, vamos supor que seja um profissional liberal, um consultor. Então, ela tem um direito de pedir que essas informações sejam esquecidas, ou pelo menos que sejam retificadas, atualizadas. É esse o contexto que envolve o direito ao esquecimento na internet. Novo e muito interessante. E como é que fica esse direito diante da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão? Esta é a grande zona de conflito, porque quando nós falamos de um Estado democrático de direito, um dos seus pilares é a liberdade de imprensa. É o direito coletivo das pessoas de ter acesso às informações. Então, como se pode conceber, né, um direito que remove, que esquece, ou colocar entre aspas, que censura? Mas a questão não é uma censura. Esse direito ao esquecimento, ele caminha numa via muito estreita, ele é excepcional. Porque se nós formos falar de uma forma superficial, todo mundo vai falar, que bom que tem um direito ao esquecimento, eu não gosto daquilo que está lá, eu quero tirar aquilo. Todo mundo ia, em dado momento, se incomodar com algo que está na internet, que é um grande coletor e memorizador de informações, e todo mundo ia pedir para esquecer. Mas, alto lá, né? O princípio da liberdade de expressão, como a Fabiana bem colocou, do direito coletivo às informações, eles são essenciais e também são direitos fundamentais. Mas em dados momentos, eles vão ser, de fato, colocados de lado, porque vai prevalecer o direito da personalidade e da condição da pessoa humana, de fato. E aí, essa questão, ela foi enfrentada pela primeira vez no caso que eu já me referi aqui, da Alemanha, no caso que se chama Liebach, de 1969. É um caso emblemático e nos ensina muito sobre essa zona de conflito. Foi uma chacina que aconteceu na Alemanha, 3 pessoas foram condenadas, 2 a pena perpétua e 1 a 6 anos. Após esse terceiro ter cumprido a sua pena de 6 anos, né, já então em liberdade, um canal de televisão alemão resolveu retomar este assunto e passar este episódio da chacina. E aí, o ex-prisioneiro, então, recorre ao judiciário pedindo que fosse dado uma liminar para impedir a divulgação dessa matéria. As instâncias inferiores da justiça alemã decidiram que ele não tinha esse direito, porque de fato tinha acontecido, ele tinha sido condenado, ele tinha sido preso, ele tinha sido envolvido na chacina. Porém, o Tribunal Constitucional Federal, né, a última instância, a Casa Constitucional Alemã, decidiu que a liberdade de imprensa não é ilimitada. Que, neste caso, deveria prevalecer a proteção da personalidade desse ex-detento. E aí, se nós formos analisar essa questão, é muito interessante, porque se limita, aqui se coloca um limitador a um passado que pode se tornar um presente ilimitado. E nós temos que realmente rever, principalmente com a internet. Isso nos desafia. Em um mundo em que tudo é memorizado, é um desafio, até porque nós temos um escrutínio social constante. Você vai num médico, você vai num advogado, você vai colocar o nome dele num buscador. Você vai querer saber. Então, muitas vezes, o passado de uma pessoa se torna um presente permanente. E nós estamos, portanto, presos às lembranças do passado. E as lembranças constroem nossa personalidade, nossa imagem social. Se nós não pudermos recomeçar, nos reinventarmos, recomeçar a vida, nós vamos ter penas perpétuas a pessoas que sequer o Estado as condena perpetuamente, mas a internet vai condená-las perpetuamente. Eu estava pensando aqui, você falando tudo isso, me veio a seguinte situação. O caso de um filho que pode ter um determinado pai que teve uma série de problemas e fica rotulado, chancelado pela internet por conta do pai ter sido aquela pessoa. E aquele filho não necessariamente tem nenhum tipo de ligação com aquele tipo de conduta irregular do pai, né? Então, a gente pode até falar de casos de corrupção atuais, por exemplo, que estão extremamente fortes na mídia, e a criança é filha daquela pessoa. Seria esse caso um caso de direito ao esquecimento para o filho no futuro, por exemplo? É uma questão bem interessante, porque
ele não é envolvido diretamente com os fatos, mas ele carrega um sobrenome que acaba por impedir que ele conviva socialmente da forma que ele deveria, né? Construindo a sua própria imagem e personalidade. Então, dependendo do caso, eu entendo que sim. Mas hoje o que tem acontecido, até nesse momento, né, do Brasil, em que realmente estamos tendo muitos casos de investigação, de esquemas fraudulentos e corruptos, há muitas pessoas que estão vindo à tona, né, os nomes que estão vindo à tona dessas investigações, e essas pessoas têm procurado os especialistas, querendo que seus nomes não estejam atrelados a essas investigações. Mas, ora, isso é um ônus que elas vão ter que suportar. Porque enquanto o processo está tramitando, enquanto há investigação, não há o que fazer. De fato, elas vão se sujeitar. É de fato uma cicatriz, vamos chamar assim. É uma cicatriz, corta na carne da pessoa. Mas após a investigação ela ter sido concluída, seja a pessoa absolvida ou condenada, né? Vamos deixar isso bem claro. Essa situação do direito alemão, que nos ensina muito, é um caso de condenação, sequer de absolvição. Então, por isso que o direito de esquecimento envolve esse requisito. Tem que ter passado um tempo a se analisar no caso concreto, mas tem que ter passado um tempo. Porque são informações que um dia elas tinham que estar sendo realmente divulgadas. Então, esse filho ele vai ter que suportar o ônus, né, de ter o seu genitor envolvido na corrupção, numa investigação ou em qualquer fato que o desabone. Mas, passado um tempo, se esses fatos não estiverem envolvidos com questões históricas ou de interesse público ainda, porque isso jamais poderá ser apagado, é bom sublinhar isso, aí sim ele pode analisar se a doutrina do esquecimento o alcança. E essas empresas de buscadores, os provedores de busca, como o Google, por exemplo, eles teriam alguma responsabilidade sobre o conteúdo que eles colocam à disposição nos seus resultados? Essa é uma excelente pergunta que não quer calar. O Google e os outros respondem, eles têm dever também de seguir o direito ao esquecimento, e aqui as respostas se dividem. A gente ainda está num momento em que os tribunais estão pensando esse assunto e zerando suas posições ainda de forma não unânime. Ainda vai demorar para esse assunto ser pacífico. O que eu posso dizer nesse momento é que no Brasil o STJ tem se posicionado muito mais a favor dos provedores de busca, entendendo que eles não são os responsáveis por gerar a informação. Eles apenas têm serviços, né, aplicações que indexam, que reúnem, que listam informações de outros sites que estes sim são responsáveis pela informação. Mas como eu disse que o assunto não é polêmico e não é unânime, e não é mesmo, se nós olharmos por uma decisão europeia, também recente, de 2014, nós vemos que a Corte de Justiça Europeia decidiu de forma contrária. Eles decidiram que o Google, o buscador, tem sim uma responsabilidade social em cima desse direito ao esquecimento, ou em torno desse assunto. E o buscador, o Google no caso, que na Corte de Justiça Europeia era o demandado, ele tinha que agir. Nesse caso, um sujeito chamado Mário Gonzalez, e aqui eu faço um parênteses, esse espanhol buscou o esquecimento e ele é uma das pessoas mais lembradas na atualidade, porque sempre que se fala desse assunto, o nome dele vai ser mencionado, porque ele faz parte dessa decisão paradigmática da Europa. Mas isso é só um paradoxo, né, em torno do assunto. Mas então, esse Mário Gonzalez, ele tinha uma dívida hipotecária na década de 90, isso foi divulgado, ele trabalha com consultoria empresarial e essas informações atrapalhavam muito a prestação do seu serviço, obviamente. Então ele busca, ainda dentro da Espanha, na Agência de Proteção de Dados, e maneja ações para remover essas informações. O Google resiste até que esse caso chega na Corte de Justiça Europeia. E ali, pela primeira vez, se decide que não só os sites primários, vamos chamar assim, aqueles sites que hospedam a informação e são responsáveis pela informação, mas os buscadores que apenas indexam essas informações também têm que agir. E aí nessa decisão, a Europa, a Corte de Justiça Europeia, impõe ao Google não só a obrigação de, então, apagar
né, desindexar alguns resultados de busca do Mário Cortez, como também impõe a obrigação de dispor a qualquer cidadão europeu um mecanismo extrajudicial e online, que se você quiser, você pode fazer no pedido. Você preenche um formulário, você fala, tem esses resultados que eu quero que saiam do resultado de buscas. O Google, por força dessa decisão, é obrigado a analisar, a própria decisão traz os critérios que vão balizar essa análise do Google, e o Google ele dispõe de relatórios de transparência, pelos quais ele revela que dessa análise, mais ou menos 50% ele atende, 50% ele não atende. Já decidindo extrajudicialmente, como uma forma inteligente de solução alternativa dos conflitos, para não judicializar tudo, que já pode se resolver com essa ferramenta online. Então, repito, o Brasil não está nessa linha, né, e tem decidido, inclusive, um processo muito recente, desse mês de novembro de 2016, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, entendeu que o Google não tem responsabilidade nisso. Mas vamos ver, ainda isso pode mudar. Sobre o direito ao esquecimento, a gente tem falado sobre algumas decisões das cortes europeias, da Alemanha. E o Brasil, como trata o direito ao esquecimento? Isso já está sendo falado aqui no Brasil? Já está sendo falado. Nós temos uma importante decisão de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2013, do caso Chacina da Candelária. Essa foi a primeira decisão do STJ em que se menciona expressamente o direito ao esquecimento. E o voto do ministro é um voto bastante importante e útil como leitura para quem tem interesse sobre o assunto, porque ele, inclusive, faz menção a outros casos do direito comparado e traz doutrina do direito comparado. E ele analisa, portanto, o caso da Chacina Candelária, no qual um policial foi envolvido num fato brasileiro histórico horrível, mas ele acabou por ser absolvido. Aí aquele programa da Globo, que eu acho que nem mais transmitido, mas foi por muitos anos, Linha Direta, que retomava casos, né, famosos, criminosos, né, assim. E ele passou o caso da Chacina da Candelária e mencionou o nome desse policial envolvido que tinha sido absolvido. O que aconteceu? Esse policial, que quando foi processado tinha sido taxado de monstro, né, uma pessoa horrível que estava envolvida nesse fato péssimo, ele já tinha trocado de cidade, já tinha refeito os amigos, tinha refeito a sua vida. No momento que isso volta à televisão, cai por terra tudo, ele tem que mudar de novo de cidade, ele foi novamente taxado de monstro. Então ele busca no judiciário uma indenização com fundamento no direito ao esquecimento. E no STJ, é esse caso que eu estou me referindo, ele consegue ganho da causa e ele tem aí uma indenização contra a TV Globo, porque o tribunal, o STJ, entendeu que ele teria direito de ser esquecido. Isso não poderia ser algo permanentemente mencionado. Mas é importante notar que o STJ, nesse caso, decidiu de maneira absolutamente diversa de um outro também famoso, que é o caso Dock Street. Na década de 90, uma socialite, Angela Diniz, foi assassinada. Na época, esse crime tomou uma grande repercussão social na imprensa e também num programa de televisão. O caso foi retomado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em primeira instância, reconheceu a indenização à família da vítima, da socialite, mas em segunda instância o Tribunal de Justiça do Rio disse que era o cumprimento do direito à liberdade de imprensa, ao direito coletivo das pessoas serem informadas, que isso era público, tinha acontecido. Então, realmente é um tema bastante sensível, algumas percepções ainda carecem de maturidade, porque num primeiro momento você vai por essa via de liberdade de imprensa e direito coletivo da acesso a informações. Mas esse caso da Chacina da Candelária é importante e datada do mesmo ano, de 2013, em que o Conselho da Justiça Federal, numa jornada de direito civil, exarou o enunciado 531. O que diz esse enunciado?
que o direito ao esquecimento, né, que a proteção da dignidade da pessoa humana envolve o direito ao esquecimento na sociedade da informação. Então, respondendo sua pergunta, os tribunais brasileiros estão começando, eu mencionei uma decisão de STJ, mas temos várias. Na imprensa foi divulgado no estado de São Paulo um levantamento agora de agosto que 97 casos já foram julgados pelos tribunais de justiça do Brasil sobre direito ao esquecimento e 1/3 deles foi atendido. Então a gente está começando a produzir bastante material sobre o assunto. O STF já se posicionou alguma vez sobre o direito ao esquecimento? Ainda não, está para se posicionar no caso chamado Aida Cury, que também de 2013 no STJ, diferentemente da chacina da Candelária, não foi reconhecido o direito ao esquecimento. Ele vai, provavelmente, aí nos próximos meses se manifestar sobre o assunto. Você mencionou o caso do Mário Gonzalez, o espanhol, né, que acabou ficando mais conhecido do que esquecido, na verdade, né? Você acha que quando a pessoa busca o direito ao esquecimento, pode ser que tenha esse efeito contrário de ficar ainda mais conhecido do que esquecido? Sem dúvida, sem dúvida. E esse realmente é o grande paradoxo da atualidade. Muitas vezes, quando uma pessoa procura um advogado, quando eu converso com algumas pessoas que precisam de fato do direito ao esquecimento, eu respondo para elas, infelizmente o direito não vai te ajudar. É difícil falar isso, mas em alguns casos a gente sabe que se ingressar com um processo pedindo o direito ao esquecimento, uma remoção, a depender do caso, né, sendo a pessoa famosa, estando ainda o caso na mídia, isso vai reverberar de uma forma ainda mais maléfica para a pessoa. É o que a gente chama do efeito Barbra Streisand, né? Se cunhou esse nome dentro do direito digital por causa da atriz Barbra Streisand, que no passado pediu para remover fotos da mansão dela de Beverly Hills, e depois que ela pediu para remover, até obteve a ordem judicial, não preciso nem dizer o que aconteceu no dia seguinte. Tinha muito mais fotos do que antes dela pedir. Então, tem que se analisar com muito cuidado como se vai manejar, né, as ações judiciais que envolvem direito ao esquecimento ou remoções em geral, porque de fato pode ter um efeito contrário. Inclusive, tem uma associação, que é a Abrage, que criou o Ctrl+X desde 2014 e é apoiado e patrocinado oficialmente pelo Google. O que eles criaram? Eles são muito defensores da liberdade de expressão, se posicionam publicamente contrários a qualquer pedido de remoção, por via de regra. Então, eles reúnem nesse site Ctrl+X todos os pedidos judiciais de pessoas que buscam remoção. Então, imagine, você tem um caso que realmente você precisa pedir remoção, você pede, obtém, está lá discretamente, não foi para a mídia, porque você não é alguém famoso, mas aí essa associação coloca nesse Ctrl+X. Então, você tem aí um centralizador. Então, você remove daqui do buscador, mas tem um outro centralizador que te expõe. Isso é bastante questionável, né? Eu gostaria de que se discutisse mais sobre isso. Eu não estou dizendo que é errado o Ctrl+X, mas, sem dúvida, carece de mais discussão, né? Ele cumpre uma função importante, porque há muitos pedidos de pessoas públicas que obtêm algumas remoções questionáveis e eles colocam lá como uma forma de avisar a sociedade. Mas não se restringe a isso, então precisaríamos discutir mais isso. Corrigir uma informação equivocada que foi posta na internet, informação essa equivocada, também pode ser tratada como direito de esquecimento ou não? Excelente questão. É bom a gente separar. Há informações que são inverídicas, há informações que são verídicas, mas inapropriadas porque já estão ultrapassadas, e há informações que elas estão, de alguma forma, equivocadas. Então, elas precisam ser corrigidas, elas precisam ser retificadas. Por exemplo, alguém que foi processado por estelionato em primeira instância, condenado, mas em segunda instância ela foi absolvida. E a informação que é divulgada é que ela foi condenada por estelionato e essa pessoa é taxada por estelionatário. Então, é uma informação que ela está equivocada, porque de fato a pessoa foi condenada, mas existe um fato posterior que modifica essa situação que está sendo divulgada. Inclusive, o novo regulamento de proteção de dados da Europa, que é o regulamento 679, que veio esse ano, vai entrar em vigor daqui a 2 anos apenas, mas que veio nesse ano para substituir a diretiva 46 de 95, ele faz essa diferenciação no artigo 17 e 18 ou 16 e 17. Não tenho certeza agora, mas está nessa faixa de artigos. Uma coisa é você pedir remoção,
outra é retificação. E essa é uma oportunidade, é uma possibilidade maior para o juiz ter um caminho adicional. Então, a gente não está apenas na bifurcação remove ou mantém. Remove, mantém ou retifica. Muitas vezes, se a informação for retificada, é suficiente para aquele que está envolvido. Juliana, esse programa ele tem um cunho também institucional. E a gente gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, que muitas vezes são estudantes de direito, que buscam nesse programa algum tipo de inspiração. Você é uma advogada, mulher, bem-sucedida, jovem, especialista em direito digital, que é uma área super nova no direito, né? Que tipo de dica e conselho você pode dar para os alunos, para os estudantes de direito que hoje buscam a sua formação no tocante à carreira? Muito bem. Obrigada pelos predicativos e obrigada pela oportunidade de poder falar para os alunos, que são pessoas muito queridas. Eu, como professora, há 14 anos de graduação, tenho um carinho muito especial pelos estudantes de direito. A dica que eu daria, como um todo, né? Observem os grandes roubadores de tempo da sociedade da informação. Eu digo para os meus alunos, cuidado com rede social, cuidado com as séries de Netflix. Nós temos estudos da área da medicina, da neurociência, que revelam fatos tristes, que essa geração e a próxima, elas vão produzir menos do que as gerações anteriores. É pela primeira vez nós vamos ter gerações futuras que serão mais burras, é assim que eles falam, do que as anteriores. Isso se deve à falta de profundidade, à falta de resistência no estudo. É algo que eu acho que todo mundo, você, eu, todo mundo lida com esse desafio de se debruçar e ficar em uma atividade apenas, porque hoje nós somos multitarefas. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a gente não se ajudar, a gente não pode esperar que os outros nos ajudem. Então, se debrucem, né? Não sejam superficiais como uma pia, se debrucem sobre o estudo. Desliguem o WhatsApp, fiquem menos em Facebook. Prestem atenção porque tanta necessidade de exposição nas redes sociais e se concentrem naquilo que vocês se dedicaram a fazer, que é uma formação. Então, procurem ficar 2, 3, 4 horas debruçados sobre um livro, sobre livros, estudando um assunto. Não queiram fazer estudos descartáveis perto da prova, que apenas lê o que o professor falou, e lá você tira até uma nota boa, porque você acabou de ler, mas depois de um ano, sua memória não vai guardar. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica que eu gostaria de deixar aqui. Não adianta você ter uma boa formação se você não for acompanhado de outros duas importantes virtudes, que é a humildade, ninguém é melhor que ninguém, e o bom relacionamento com os outros. A gente tem que ter um bom relacionamento com os outros. Eu estou cansada de ver pessoas que são brilhantes, mas não têm humildade e não sabem lidar com o outro. Profissionais dessa forma, eu pelo menos não quero do meu lado, porque eu acho que não são profissionais completos. Então procurem, além da boa formação e do estudo, buscarem a humildade e buscarem ajudar o próximo e se relacionar bem com o outro. E por fim, eu diria, diretamente ligado ao direito ao esquecimento, e o caso que eu comecei dando o exemplo da vingança pornô, isso é muito sério. Nunca, jamais se deixem fotografar em cenas íntimas. E por mais que você julgue que esteja em um relacionamento seguro, confio muito nessa pessoa, essa pessoa nunca vai fazer isso comigo, não se trata disso. Eu já lidei com diversos casos de pessoas que tiveram celular ou computador invadido e tiveram as fotos íntimas expostas. Então, nesse caso, é abstinência, ou seja, 0. Nunca se deixem fotografar em cenas íntimas. Nunca, jamais. Esses são os conselhos que eu daria aqui nesses poucos minutos. Eu agradeço você pela participação no programa Código de Honra, em nome do IASP, em nome do Tribunal de Justiça, e a convido para participar de uma nova sessão em breve para a gente falar um pouco sobre o WhatsApp. Tá certo? Excelente. Já aceito o convite e agradeço a todos. Muito obrigada. E vocês aguardem a doutora Juliana no próximo programa Código de Honra, falando um pouco sobre as questões do WhatsApp. E eu encerro agora o programa Código de Honra. Um bom dia a todos.